pelo tema, acho que vocês estão percebendo que o meu trabalho é um pouco parecido com o professor Carlos, né? E envolve também a teoria da atividade. Só que o professor Carlos ele gosta mais de estudar do que eu, sabe? Ele vai abranger um universo maior, o meu é mais focado num contexto só, certo? Voltado para ambientes virtuais de aprendizagem móvel, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar com a área de desenvolvimento para aplicativos, para celular, né? Dispositivos móveis. Então, eu fiz minha especialização voltada para isso, na área de engenharia de software. E agora, o mestrado também, estou fazendo mestrado também na UFPE. E pretendo também, estou seguindo a área de engenharia de software, dentro da área de engenharia de software, a área de engenharia de requisitos. Buscando esse processo que a engenharia de requisitos trabalha, que é elicitar requisitos, levantar requisitos para aplicações, né? E voltado para utilizando essa proposta de utilizar essa teoria da atividade. Bom, como eu estou focando mais no ambiente de aprendizagem móvel, né? A gente sabe que hoje em dia a área de tecnologia ela evolui muito rapidamente, né? E da mesma forma que a gente vê hoje em dia todo mundo utilizando celular, né? Tablet, e trazer isso para o universo da área educacional, trazendo isso para criar aplicações, propostas que a gente possa utilizar em sala de aula, né? Utilizando esse dispositivo de sala de aula, foi que eu pensei em continuar meu trabalho voltado para essa área. Então, esse autor ele diz o seguinte, que a aprendizagem móvel é um padrão emergente que reúne 3 paradigmas extremamente requisitados pela atual geração de estudantes, né? Vocês, estudantes, buscam coisas novas, né? E ele diz o seguinte, que os estudantes eles buscam um modelo flexível de aprendizagem, não aquele modelo tradicional, o professor em sala de aula, transmitindo os conhecimentos. Então, se o professor puder inserir alguma coisa diferente, que possa enriquecer o conhecimento do aluno, isso atrai, né? Dá uma expectativa diferente, uma aula diferente, uma motivação diferente para o aluno, né? Um padrão pedagógico apoiado em dispositivos tecnológicos sem fio. Então, trazendo essa tecnologia sem fio, a gente vê que o governo está trazendo para as escolas do Estado tablet, né? E alguns professores eles não sabem nem utilizar essa tecnologia em sala de aula. E aí a proposta é trazer soluções novas para que eles possam utilizar isso em sala de aula, né? E outro paradigma seria diretrizes voltadas essencialmente para a aprendizagem centrada no aluno. O que é que o aluno busca? O que é que ele quer, né? Que esses aplicativos tenham, que ele possa utilizar. Tá? A justificativa que eu me baseei para desenvolver esse trabalho, né, de levantamento de requisitos, através dessa modelagem orientada à teoria da atividade, é assim, a gente quando vai buscar um tema para trabalhar, né, é uma dificuldade muito grande. E você tem que ler muito para buscar alguma coisa que te motive, te inspire, né? Existem muitos artigos que propõem a utilização de técnicas para desenvolvimento de busca, né, desse levantamento de requisitos para aplicativos móveis e que colaboram nesse processo de engenharia de requisitos, né? Mas eu não encontrei ainda na literatura, desse tempo que eu venho lendo, nenhum artigo, nenhum trabalho que junte, que una essas duas áreas, que seriam o desenvolvimento para aplicativos móveis, né, no ambiente de aprendizagem, e trazendo a teoria da atividade junto. Então, eu
quis explorar esses dois lados, tá? O que é ambiente de aprendizagem móvel, né? Alguns professores já falaram aqui, Ricardo já até falou sobre essa utilização de dispositivos móveis na educação, Carlos já falou também um pouco, né? Então, com essa universalização, né, todo mundo utilizando essas tecnologias sem fio, mudanças no comportamento das pessoas passaram a surgir, né? A gente observa aqui, a gente sala de aula, o aluno vê um e-mail no celular, né, vê algum conteúdo, e isso criou uma área de estudo, né, onde essa área está atrelada a uma outra área que se chama e-learning, que é a aprendizagem orientada com apoio da computação, né, onde a gente tem ambientes virtuais de ensino, como o Amadeus, que o professor Ricardo aqui falou, tem o Moodle, que você utiliza esses ambientes virtuais de ensino no seu processo de educação, de conhecimento, para compartilhar, o professor compartilha conteúdo e tal. Então, com essa universalização dos dispositivos móveis, celulares, palmos, veio surgir uma outra área atrelada a essa área do e-learning, que se chama M-Learning, que é a aprendizagem móvel, tá? E essa aprendizagem móvel é um ambiente virtual de aprendizagem utilizando a tecnologia sem fio, celulares, palmos, né, para você compartilhar também conhecimento com o aluno dentro desse ambiente, né, educacional. Né? Então, o aluno pode, em qualquer lugar que ele esteja, ele pode acessar seu celular, seu palmo e ter uma aplicação lá, disponibilizando conteúdos, né, que ele possa compartilhar com o professor dúvidas. Né? Então, essa área, ela vem crescendo muito e muitas aplicações vêm surgindo nessa área. Como eu estou trabalhando com requisitos, né, o levantamento de requisitos para essa área, através dessa modelagem orientada à teoria da atividade, e o que são requisitos? Então, requisitos é tudo que um sistema precisa em termos de funcionalidades, em termos de restrições que o teu sistema deve ter, características que ele não deve fazer, né? A questão de como ele deve, como deve ser a interface dele. São informações que você precisa ter para desenvolver, né, um sistema. Então, todas as funcionalidades, todas as características voltadas para um aplicativo, para um sistema, são os seus requisitos, né? E o professor Carlos já falou, né, sobre a teoria da atividade. Vou falar rapidamente aqui, né? Então, a teoria da atividade, ela fornece um conjunto de perspectivas acerca da atividade humana e um conjunto de conceitos para descrevê-la. Então, a teoria da atividade, ela utiliza esse conceito, essas atividades que são realizadas pelo ser humano, né? E ela estuda todos esses processos, todas essas atividades que a gente faz no dia a dia. E como eu estou voltada para um ambiente virtual de ensino, então a minha proposta é estudar essa atividade que acontece no dia a dia, né, e buscar esses requisitos atrelados a essa teoria, certo? A gente sabe que desenvolver aplicativos, acho que vocês já viram até a palestra ontem falando sobre dispositivos móveis, né, também. Desenvolver aplicativos para esses tipos de dispositivos exige alguns tipos de limitações, alguns tipos de restrições, né? Você não pode inserir muitas funcionalidades. Existe todo um processo, um estudo para isso, para você desenvolver, né, qualquer tipo de aplicação para dispositivos móveis. Então, o que acontece? Essa teoria da atividade, ela traz uma forma de você buscar
todo esse processo, esse estudo do comportamento humano, das atividades que ele realiza, né? E você tirar isso e minha ideia é levantar esses requisitos baseado nisso. Então, a teoria, ela utiliza um diagrama, que é o diagrama de Engström, que é um método de trabalho, onde você tem, né, o professor Carlos já explicou aqui um pouco, as ferramentas de mediação, o indivíduo ou grupos de indivíduos que participam desse contexto, regras sociais, comunidade, divisão do trabalho, e você tem o resultado disso, tá? Na teoria da atividade também, você tem, dentro das atividades, você tem as ações que são realizadas baseado nessa atividade, né, e as operações dessas ações. E esse estudo, né, essas operações é que vão trazer o quê? Os meus requisitos, tá? As minhas funcionalidades. Aí eu peguei aqui um exemplo, né, de uma atividade realizada num universo de sala de aula, que é correção do exercício. Então você tem a atividade de correção do exercício, que você tem as ações que são realizadas baseado nessa atividade. Exibição do exercício aos alunos, apresentação das possíveis soluções por parte dos alunos, discussão acerca das soluções propostas, identificação da solução ou das soluções corretas. Então essas são as ações que surgem dessa atividade, né? E aqui você tem as ações que a gente viu e atreladas às ações, as operações, né? E dessas operações é que a gente tira, né, as funcionalidades para trabalhar na aplicação, certo? Então você tem aqui as ações, exibição dos exercícios aos alunos, você tem as operações que são geradas, selecionar arquivo contendo exercício, abrir arquivo contendo exercício, exibir exercício. Então, todas esse passo a passo, né, que acontece, vão dar origem a essas operações. E essas operações vão me dar origem aos meus requisitos, as minhas funcionalidades que eu posso automatizar, tá? Trazer para a minha aplicação. E aqui você tem outras ações, então apresentação das possíveis soluções por parte dos alunos. Então, idealizar possíveis soluções, informar alternativas de solução, discussão acerca das soluções propostas, reconhecer as soluções apresentadas, analisar as soluções propostas, identificação das soluções ou da solução correta. Então você avalia as soluções propostas, escolhe a solução correta, mostra soluções corretas. Então, trazendo um exemplo para o diagrama de Engström, da teoria da atividade, né, representando a atividade, por exemplo, elaborar exercício, onde você tem a ferramenta que ele utiliza para a elaboração do exercício, né, o editor de texto, o professor, que é o sujeito, ele tem as regras, né? Então os exercícios têm que ser baseados nos conteúdos que ele trabalha. A comunidade, no caso, ele está sozinho, porque ele está fazendo esse processo. Não existe divisão de trabalho, porque também pertence a ele só. Então, se fosse uma outra atividade que ele estivesse compartilhando com o aluno, então aí nesse universo aqui, nas regras, né, teria a presença do aluno, tá? E ali tem um conjunto de ideias que vai surgir, né, dessa elaboração desse exercício, para que ele realmente elabore esse exercício. Então a gente representa dessa forma no diagrama de Engström. Essa imagenzinha aqui também está no trabalho do professor Carlos, né? Esse trabalho, a gente fez um trabalho no mestrado, uma disciplina, e a gente gostou muito de estudar essa teoria, e por isso que a gente está trazendo para o nosso trabalho.
Então, aqui existe uma relação entre essas atividades, né? Então, você demonstra isso através da relação que existe, dessa distribuição desses conceitos nesse diagrama. Então, aqui está o primeiro diagrama falando da elaboração de exercícios, né? Então, para eu corrigir os exercícios, existem outras atividades atreladas e toda essa distribuição, que vai me gerar uma modelagem, certo? Então, essa modelagem aqui a gente só viu o quê? Uma atividade atrelada a outras duas atividades. Então, imagine no universo, uma sala de aula, né? Tudo que acontece, todo o passo a passo que acontece, todas as atividades que são geradas, e a gente tem que identificar todas essas atividades, dessas atividades identificar todas as ações que são geradas, dessas ações todas as operações, modelar e tentar buscar o que é interessante para a gente poder colocar num aplicativo móvel para que o aluno possa trabalhar. Então, aplicativo móvel, como eu falei, você tem que buscar coisas que o aluno não tem muito trabalho, porque, como eu falei, tem certas limitações. Então, ninguém quer ficar o tempo todinho teclando num tecladozinho pequeno, né? Você tem um monitor pequeno, então, e outras séries de limitações que existem. Então, você tem que ver que tipo de funcionalidade pode ser interessante para que você possa disponibilizar e que o aluno possa utilizar. Fazer algo que seja interessante, né? Que o aluno consiga interagir com isso, compartilhar e que goste e que utilize, tá? Então, a minha proposta é criar uma modelagem dessa durante todo o processo de levantamento de requisitos com base nessa teoria, né? Então, essa modelagem aí, aqui é um exemplo, né? É o que eu proponho. O objetivo aqui é especificar requisitos para ambiente virtual de ensino móvel baseado na teoria da atividade e apresentar um protótipo, né? Definir um processo de modelagem que eu possa propor isso para a engenharia de requisitos que possa utilizar nesse tipo de desenvolvimento. E o resultado esperado é que possa contribuir, né? Possa dar contribuições importantes para essa área de desenvolvimento de aplicações móveis para a engenharia de requisitos. Aqui, obrigada.